Os 5 destaques desse domingo da semana 12 da NFL, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil. Você sabe com quem que eu vou começar, né? Com aquele safadinho lá de Filadélfia chamado Saquon Barkley, que quebrou recordes no Sunday Night Football contra os Rams. E agora é o terceiro favorito ao prêmio de MVP. Ele começou a semana pagando 60-1 para vencer o prêmio de MVP, né? É uma grande zebra. Agora ele só fica atrás de Josh Allen e de Lamar Jackson, né? Quando a gente leva em consideração o que ele fez nesse último jogo, a gente consegue entender, né? E os números dele na temporada, nesse momento, tão incríveis, e eu acho que ele tem a chance de bater vários recordes, né? Então, quebrou o recorde da franquia em jardas terrestres e em jardas de scrimmage nesse último jogo, e ele teve 2 touchdowns de pelo menos 70 jardas. Poucos running backs já conseguiram esse feito. O Barry Sanders, em 1997, conseguiu. Barry Sanders venceu o prêmio de MVP naquela temporada. Saquon tá com uma média de 6,2 jardas por corrida, que seria melhor que os números do Barry Sanders em 97 e melhor também que os números de Adrian Peterson em 2012. Peterson foi o último running back a vencer o prêmio de MVP. Ele teve 6 jardas por corrida na temporada de 2012. E se o Saquon continuar produzindo aí perto de 150 jardas de scrimmage, que é a média dele nessa temporada, ele vai quebrar o recorde de jardas de scrimmage numa temporada que pertence hoje a Chris Johnson, que teve 2.509 na temporada de 2009, né? Ele terminaria com 40 jardas a mais aí que o Johnson, lembrando que em 2009 a temporada era de 16 jogos, agora a gente tem 17 jogos, e com certeza os votantes vão levar isso em consideração. Mas eu acho que o Saquon Barkley tem tudo para ter a 9ª temporada da história da NFL de pelo menos 2.000 jardas terrestres, e eu acho que ele ameaça o recorde do Eric Dickerson de 2.105 jardas terrestres em 1984. Dickerson não venceu o prêmio de MVP naquela temporada, até porque o Dan Marino quebrou o recorde da NFL com 48 passes para touchdown. Mas enfim, Saquon está realmente brilhando. Essas 2 corridas aí de 70 para mais jardas foram simplesmente incríveis. E o Philadelphia Eagles está pegando fogo com 7 vitórias consecutivas. Você sabe que se a gente olhar nos líderes da história da NFL em touchdowns numa temporada, 3 dos 4 venceram o prêmio de MVP, né? Marshall Faulk, quando quebrou o recorde de touchdowns, Shaun Alexander, quando quebrou o recorde de touchdowns, e também o LaDainian Tomlinson, quando quebrou o recorde de touchdowns que ele ainda tem, né, que ele estabeleceu em 2006 com 31 TDs. Agora, eu não vejo o Saquon alcançando essa marca, até porque o Jalen Hurts está roubando todos os touchdowns desses push. Isso pode pesar contra o Saquon. Mas essa partida foi simplesmente espetacular, talvez o jogo do ano, né, por um atleta, acho que foi, na NFL aqui nessa temporada. Por falar em coisas excepcionais, eu queria destacar uns 5 minutos assim na minha vida vendo jogos de futebol americano nesse domingo, e foi perto das 4 horas horário local, em 2 jogos que eu tava vendo ao mesmo tempo. O Washington e o Dallas Cowboys, e também o Chicago Bears enfrentando o Minnesota Vikings. Okay. Então, os Bears foram lá, anotaram 11 pontos nos últimos 30 segundos, recuperaram seu primeiro onside kick desde 2021 e depois mandaram o jogo para prorrogação. Segundos depois, tivemos o Jayden Daniels lançando um touchdown que era para empatar o jogo na reta final pro Terry McLaurin, num passe de mais de 80 jardas para empatar o jogo, mas o Austin Seibert errou o extra point. Então, olha só isso daqui. Primeiro falando do jogo dos Commanders. É a primeira vez desde 2000,
né? E 94 times já tiveram a bola dentro de sua linha de 20 jardas, sem tempo para pedir, precisando de um touchdown para empatar ou vencer o jogo. 94 times estiveram nessa situação, últimos 40 segundos, linha de 20 jardas, ou antes até, precisando de um touchdown, né? Precisando caminhar pelo menos 80 jardas. Nenhum conseguiu anotar um touchdown. O Washington foi o primeiro aqui, desde 2000. E o Seibert foi lá e errou o extra point que empataria o jogo. O segundo erro de extra point dele na partida. Então era para ser um momento histórico, uma coisa que acontece cada 25 anos, e aí o kicker vai lá e erra o seu segundo extra point do jogo. Tivemos 2 kickoffs retornados para touchdown, tivemos 2 erros de extra point e tivemos um field goal bloqueado nesse jogo pela primeira vez na história da NFL. Tivemos 38 pontos anotados nos últimos 6 minutos, a primeira vez que isso acontece na era do Super Bowl, que começou em 1966. Então, o que aconteceu lá em Washington entre os Cowboys e os Commanders foi algo surreal. Mas o quase empate, que era para ser um momento histórico, talvez até, nessa franquia, que já fez muita coisa excepcional, mas acabou com um anticlímax total. E a mesma coisa em Chicago, né? Porque faltando 30 segundos, os Bears estavam perdendo por 11 pontos. Anota um touchdown, onside kick recuperado, chuta o field goal, manda o jogo para a prorrogação contra um rival de divisão em casa, e aí na prorrogação os Vikings vencem, né? E com várias conversões, né? Com várias faltas, né? Os Vikings tiveram várias faltas, terceiras descidas longas, e o Sam Darnold foi sensacional nessa partida. Adorei o Sam Darnold, mas é inacreditável. Os Bears são o terceiro time desde 2000 a anotar 11 pontos nos últimos 30 segundos de um jogo. Os Falcons conseguiram feito em 2019 e os Lions conseguiram o feito em 2012. Parabéns, Sam Darnold, 330 jardas da grande vitória, grande resiliência aí do Minnesota Vikings. Meu terceiro destaque vai para o Bryce Young. Eu tô esperando destacar esse quarterback, né? Desde que ele chegou na NFL no ano passado, foi a primeira escolha do draft, e ele nunca teve um grande jogo para a gente realmente destacar. Esse jogo não foi perfeito, mas olha, e eu sei que os Panthers perderam, tá? Kansas City venceu o jogo por 30-27, eu tô começando a ficar bem preocupado com a linha ofensiva aí do Kansas City, né? O Patrick Mahomes teve uma grande partida, mas ele ficou sob pressão aí o jogo inteiro. Mas eu queria destacar o Young. 63 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, conduziu a campanha que empatou o jogo aí na reta final da partida, né? Nos últimos 2 minutos, né? Aconteceu o touchdown e aí a conversão de 2 pontos para deixar o placar 27-27. E foi o primeiro momento que o torcedor do Carolina pôde realmente comemorar e acreditar nesse quarterback, porque o investimento para pegá-lo foi simplesmente gigantesco, né, com a troca com o Chicago Bears. E foi a primeira vez que a gente realmente viu um quarterback confiante no pocket, eu vi um quarterback escalando o pocket, correndo com a bola um pouquinho, um quarterback que sob pressão fez um ótimo trabalho, especialmente em situações de blitz, lançou passes firmes aí pro David Moore, achou o Adam Thielen numa 4-2, o Xavier Legette teve algumas recepções importantes também. Então eu adorei a postura do Bryce Young, e o Adam Thielen até vem falando um pouquinho sobre isso, né? A maturidade dele no vestiário. Então, será que a gente tá vendo o nascimento aí de um líder em Carolina e de um talento que pode se tornar realmente a resposta na posição de quarterback? Eu acho que ontem foi o domingo foi um passo muito interessante nessa direção. Agora, não foi perfeito. Ele teve um fumble terrível no segundo quarto, que acabou sendo recuperado pelo Carolina Panthers, e nas 3 primeiras campanhas
que ele conduziu o seu time até a red zone, os Panthers tiveram que se contentar com field goals, mas enfrentaram os Chiefs, enfrentaram uma das grandes defesas da NFL e foram extremamente competitivos e apareceram no quarto período, que é quando o Kansas City geralmente mata o seu oponente. Sim, os Chiefs venceram com field goal na reta final, Patrick Mahomes conduziu a campanha da vitória, a gente já viu isso 10 mil vezes, mas só de empatar esse jogo na reta final contra o poderoso Chiefs, né, eu achei que isso daí foi muito, muito interessante para a equipe do Carolina Panthers, né? 30-27, vitória dos Chiefs, surpreendente, né? Eu achava que os Chiefs iam vencer por bem mais. Na posição número 4, eu queria destacar dois times que ainda não estão recebendo o respeito que eles merecem, né, de um modo geral aí no mundo da NFL, mas são duas equipes que eu acho que podem incomodar. O que eu falo de poder incomodar? De chegar à pós-temporada e talvez vencer um jogo. No caso do Tampa, de talvez ainda ameaçar o título da divisão. Aí eu falei do Tampa, né? Então assim, não era pra, né? Não era para revelar os tipos. Mas são o Tampa Bay Buccaneers e o Denver Broncos. São os dois times que eu gostaria de destacar. Primeiro, o Denver. A gente já falou da defesa, a linha ofensiva tá jogando bem demais e o Bo Nix tá em plena ascensão. Nessa última partida contra os Raiders, e foi a primeira vez que os Broncos varreram os Raiders numa temporada desde 2014, ele foi sensacional contra Blitz. 119 jardas, 10 de 17, 6 touchdowns, nenhuma interceptação, desde a semana 8 contra Blitz, né? E ele também tá cada vez mais soltando o braço. No início da temporada a gente não via esse jogador realmente soltando o braço. Agora, cara, ele tá com uma confiança, lançando a bola pro Courtland Sutton, né? Ele tá com um olhar diferente que não parece que é calouro, não. Tô ficando com medo desse Bo Nix, uma coisa realmente fantástica. 6 passes em bolas que viajaram pelo menos 15 jardas. E de novo, linha ofensiva sólida, enfrentando um rival de divisão fora de casa, né? O time estava atrás no placar por boa parte da partida. Segundo tempo, os Broncos foram lá e venceram. Sutton, Bailey, jogo terrestre aparecendo de vez em quando. Sutton está começando a desenvolver uma boa química com seus recebedores, e a gente sabe, a defesa é sensacional, é a líder da NFL em sacks, número 3 em jardas cedidas. Denver é um time que, para mim, pode realmente incomodar. E aí o Tampa Bay Buccaneers amassou o New York Giants, tá? Óbvio que o New York Giants não é grande coisa, mas a gente olha as últimas derrotas aí dos Bucs, prorrogação contra os Chiefs, né? Jogos competitivos aqui nas últimas semanas, né? Jogos que Tampa poderia ter vencido, 23-20 contra o São Francisco 49ers. Enfim, eu olho na tabela dos Bucs, 2 jogos contra a Carolina, ainda tem um jogo contra os Raiders, jogo contra os Saints em casa, enfrenta os Cowboys. Tampa é um time que eu acho que vai engrenar, agora tem o Mike Evans de volta. Tampa é um time que eu acho que vai engrenar nessa reta final de temporada. Pode vencer a divisão? Tá um jogo atrás de Atlanta. Difícil porque já perdeu os 2 jogos contra os Falcons. Então vai ter que ganhar 2 em cima de Atlanta. Mas olha, eu gosto do ataque terrestre. Bucky Irving, mais um bom jogo. A linha ofensiva é excelente também. Eu vejo pequenos passos aí contra o jogo terrestre, né? A defesa não tem sido perfeita. Mas o Tampa com Baker Mayfield jogando bem e desde o início da temporada, eu tô intrigado para ver o que acontece aqui. Então, grande vitória, 37 contra os Giants, espancaram os Giants de todas as formas possíveis, e o Denver Broncos foram resilientes aí no segundo tempo, conseguiram uma grande vitória fora de casa. Eu tô muito de olho nessas duas equipes e eu tô gostando desses dois times, né? Mesmo com o Tampa, eu sei que teve uma longa sequência de derrotas aí, mas de novo, né? 49ers, Chiefs, Ravens, foram alguns jogos bem difíceis, né? E sem o Chris Godwin, sem o Mike Evans, eu sei que o Godwin ainda não voltou, mas o Mike Evans voltou, e eu acho que Tampa pode se apoiar um pouquinho mais no jogo terrestre, algo que o time não fazia nos últimos anos. E outra coisa, a gente não pode esquecer que os Bucs venceram a divisão nos últimos 3 anos. Vamos dar um pouquinho de crédito para esse time e pelo fato do time ser um time confiante que aparece bem na segunda metade de temporadas, né? Senão não ia vencer títulos de divisão. E eu sei que
foram mais com o Tom Brady, mas no ano passado o Tampa foi bem na segunda metade da temporada para chegar até os playoffs e venceu o Philadelphia Eagles. Olho neles. Número 5, Wild West. Tá todo mundo vivo na divisão oeste da NFC. O torcedor dos 49ers está simplesmente em pânico, achando que a temporada já foi pro espaço. O time levou uma surra do Green Bay Packers, uma surra que a gente não via o São Francisco levar há muito tempo. 38-10, 3 turnovers, falta de disciplina de um modo geral. Quarterback não fez nada, Brock Purdy estava machucado, né? Deebo Samuel teve uma recepção, ele encostou na bola uma vez, não tá jogando nada, e a defesa foi espancada nas trincheiras. A gente não vê isso do São Francisco 49ers, né? Então a derrota, o jeito que ela aconteceu, preocupa, sem sombra de dúvida. A gente olha, o próximo jogo aí é contra o Buffalo Bills, em Buffalo. Então a gente vai descobrir muito sobre a equipe do São Francisco 49ers aqui nas próximas semanas. Mas a verdade é que qual é o time que realmente te inspira confiança nessa divisão? Porque o que acontece? O Arizona estava vencendo tudo, a defesa jogando muito bem, a defesa jogou bem contra o Seattle. Por falar em defesa, a defesa do Seattle jogou bem nessa partida contra o Arizona. Mas aí apenas 6 pontos anotados. O time está 6-5, o Arizona. Mesma campanha de Seattle, que venceu o segundo jogo consecutivo, mas estava com 5 derrotas em 6 jogos. Aí você pega os Rams, que tinham vencido 4-5, mas aí foram lá e levaram uma bela de uma surra do Philadelphia Eagles. A defesa estava em ascensão, e aí foi lá e se deu 300 jardas para um jogador, né? Para o Saquon Barkley, a gente já falou dele. Então, qual que é o time que a gente fala assim, nossa, esse time realmente é o time que vai me inspirar confiança para vencer? A gente pode dissecar vários aspectos positivos de algumas equipes aqui, mas nada que nos fale, nossa, esse é o favorito. Então tá tudo embolado. Os 49ers estão 5-6, ok? Eles ainda jogam contra os Rams. Eles ainda jogam contra os Cardinals nessa temporada. Sim, tem jogos difíceis contra os Lions, contra os Bills em Miami, não vai ser um jogo fácil. Tem alguns jogos difíceis. Mas Brock Purdy voltando, Nick Bosa voltando, eu ainda acho que os 49ers podem vencer a divisão. E outra coisa que eu te falo, a gente sempre vê um time despencando na tabela. Um time começou bem, que aí acaba despencando e saindo fora da pós-temporada. Será que esse time pode ser o Washington Commanders esse ano, que estava 7-2, agora está 7-5? Então não vamos ainda entrar em pânico, ainda temos 6 jogos, mas o jeito que os 49ers perderam essa partida chamou muita atenção. O jeito que o ataque do Arizona chocou ovos contra a defesa do Seattle chamou muita atenção. O jeito que os Eagles dominaram os Rams nas trincheiras chamou muita atenção. O jeito que o Geno Smith foi sacado 5 vezes e vem sendo sacado e pressionado o ano inteiro me chama muita atenção. Então nenhum time é perfeito aqui na divisão oeste da NFC. O único a vencer nessa rodada, Seattle Seahawks. Grande performance defensiva, também aconteceu na semana passada. É para isso que o Mike McDonald foi contratado, né? Para ajustar essa defesa, e eu vejo bons sinais. Isso depois de ceder 26 pontos por 5 partidas consecutivas. Então cedeu 17 contra São Francisco fora de casa e venceu. E aí venceu o Arizona, 2 rivais de divisão. Seattle vive o seu melhor momento nessa temporada. Vamos ver se alguém na divisão oeste consegue realmente estabelecer uma consistência para a gente ficar mais confiante. E aí eu queria só dar uma menção honrosa rapidamente aqui pro Will Levis, que teve uma partida muito doida contra o Houston Texans, que é um time que começa a preocupar. Will Levis teve 2 touchdowns de pelo menos 35 jardas, né, que a bola viajou pelo menos 35 jardas da linha de scrimmage. Ele tem 4 na temporada.
É a melhor marca da NFL, né? É a melhor marca. Tá empatado com outros jogadores, mas é a melhor marca. Ele foi sacado 8 vezes nesse jogo. 8 vezes. Teve uma interceptação retornada para touchdown. E mesmo assim venceu. Mesmo assim venceu. Quantas vezes que a gente já viu o Will Levis tendo seus turnovers e perdendo? Dessa vez, ele lidou muito bem com a adversidade. 8 sacks, interceptação retornada para touchdown e conseguiu a vitória. Eu tava vendo aqui o maior número de sacks sofridos por um quarterback vencedor nessa temporada. O Justin Herbert sofreu 6 sacks contra Cleveland e venceu. O maior número de sacks sofridos num jogo em uma vitória aconteceu, o número é 11, e aconteceu em 1986, né, quando o Randall Cunningham foi sacado 11 vezes pelos Raiders numa vitória. Também aconteceu em outro momento, quando Steve Pelluer, quarterback dos Cowboys, também foi sacado 11 vezes numa vitória contra o San Diego Chargers, hoje o Los Angeles Chargers, né? O Will Levis terminou com 278 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Foi a primeira vitória dele contra um oponente da divisão sul da AFC. Não é verdade? É isso aí, meus jovens! Semana 12, sensacional. Que domingo eletrizante. Mais um pra conta, não é verdade? Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui na NFL Brasil. Um abraço. Tchau!